Olá, boa noite, estamos ao vivo, começando mais um bate-papo legal aqui pelo @Estúdios TPFest. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. E hoje a entrevista pelos espaçosjurídicos.com.br com a advogada, a doutora Raquel Balseiro, vai estar conversando com a gente sobre o tema o regime de casamento e união estável e seus reflexos. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui pelos Estúdios TPFest, em parceria com os espaçosjurídicos.com.br, para a entrevista com a advogada doutora Raquel Balseiro de Santos, São Paulo, ao vivo aqui conosco, conversando sobre o regime de casamento e também união estável e seus reflexos. Uma boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Ao pessoal aí que está entrando, uma boa noite. Boa noite a Nídia, a Camila, a Dulce. Boa noite à equipe aí dos Espaços Jurídicos. Obrigada pela presença. Lembrando que os estúdios TPFest têm parceria com os espaçosjurídicos.com.br. E a entrevista de hoje com a doutora Raquel Balseiro, estamos aguardando a doutora Raquel, aqui entrar. Vamos aguardar aqui para a gente dar início aí à entrevista desta quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. E a gente vai estar conversando sobre o regime de casamento, união estável. Então, se você tiver alguma dúvida, você que está na live com a gente, tiver alguma dúvida, quiser mandar a sua pergunta ao vivo, também pode estar mandando, ok? A gente faz a pergunta ao vivo aqui para a doutora Raquel Balseiro. Estamos aguardando aqui a doutora Raquel entrar para dar início aí à entrevista. Lembrando que a empresa TPFest também tem aí o trêspontasurgente.com.br, que traz as notícias aí do Brasil e do mundo. Então, para você que gosta de notícia, é só acessar o Instagram do Três Pontas Urgente ou o site do Três Pontas Urgente e acompanhar aí as notícias do Brasil e do mundo. E aqui pelos estúdios TPFest, nós realizamos o bate-papo legal com as entrevistas em parceria com os espaços jurídicos, com o Viva Mais Saudável, com a equipe também do Festival de Música TPFest. Então realizamos as entrevistas, tudo em parceria pelo @Estúdios TPFest. Uma boa noite para vocês. Estamos aguardando aqui a doutora Raquel. Vamos aguardar mais alguns instantes aqui a doutora Raquel Balseiro entrar. Estamos aguardando aqui. E sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser fazer perguntas na live durante a entrevista, você pode estar mandando a sua pergunta também ao vivo, que a gente vai estar fazendo a pergunta para a doutora Raquel. Lembrando que o tema de hoje é regime de casamento e união estável. Então, se você tiver alguma dúvida, né, sobre qual o melhor regime de bens para estar fazendo, qual é o melhor, pode estar mandando a sua pergunta aí na live também, né, como funciona a união estável. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode estar mandando aí, que a doutora Raquel Balseiro responde para vocês. Nós estamos aguardando aqui a doutora entrar. Vamos aguardar mais alguns instantes aqui. Peço que a produção do bate-papo legal entre em contato com a doutora Raquel. Uma boa noite, Jonatas. Uma boa noite, seja bem-vindo. Hoje vamos ter entrevista com a advogada, a doutora Raquel Balseiro. Ela que é de Santos, São Paulo. Vai estar conversando com a gente sobre regimes de casamento, união estável. Então, para quem tiver dúvidas sobre o tema, pode estar enviando a pergunta ao vivo na live. Estamos só aguardando a doutora Raquel, a entrada dela aqui, para a gente dar início à nossa entrevista. Então, vamos aguardar aqui a doutora. Estamos aguardando a produção do bate-papo legal entrar em contato
com a doutora Raquel, para informar que já estamos ao vivo aqui, aguardando a sua entrada. E para você que gosta de notícia, pode estar acompanhando as notícias no Três Pontas Urgente, que é o nosso setor de jornalismo, notícias do Brasil e do mundo. Você acompanha ao vivo no Três Pontas Urgente. Uma boa noite à Silvia, que está com a gente também. A equipe dos espaços jurídicos diz que já está aguardando o retorno da doutora Raquel. Vamos aguardar, então, a entrada da doutora Raquel. Uma boa noite. A Rai, que entrou aí, boa noite, seja bem-vinda. Hoje temos entrevista com a doutora Raquel Balseiro, ela que é advogada de Santos, São Paulo, atende em todo o litoral paulista e também na capital paulista. O Summer, a Bia Summer, uma boa noite também. Bia Summer, seja bem-vinda. Vamos mandar aqui o convite para a doutora Raquel, que ela já entrou aqui. Vamos, bem-vindo aqui nos estúdios TPFest. Vamos aguardar a conexão com a doutora Raquel. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho. Bom, eu sou a Raquel Balseiro. Eu advogo aqui na região da Baixada Santista e também na região de São Paulo. Eu tenho escritório, né? Eu sou advogada já há 26 anos e estou sempre tentando aprender e passando informação. Sou professora universitária também, faço curso de mentoria e faço algumas palestras, enfim. Estou sempre movimentando a minha vida acadêmica e estudando sempre, porque a gente não pode parar de estudar, porque senão o mercado engole a gente, né? É verdade, doutora. E o conhecimento é tudo, né? E passar informação também para as pessoas é bastante importante. Sim. E hoje o tema de hoje é o regime de casamento e união estável e seus reflexos. Eu queria perguntar quais são os tipos de regime de casamento e quais são os mais usados hoje em dia. Então, a gente tem os três regimes mais utilizados, né? Que é o de comunhão, o regime oficial do Brasil é o de comunhão de bens parcial, comunhão parcial de bens. Então, quando as pessoas ou vivem em união estável ou são casadas, elas não precisam fazer absolutamente nada e o regime que rege isso é o regime de comunhão parcial de bens. Significa que o que você vai adquirir após o casamento comunica entre os cônjuges ou entre os conviventes. Este é o regime oficial quando as pessoas não têm nenhum impedimento. E aí nós temos outros dois regimes também vigentes no Brasil. O regime de comunhão total de bens, esse regime para que as pessoas possam casar ou viver em união estável sob esse regime de comunhão total, quer dizer, tudo que você tem, independente se você adquirir de forma gratuita, por doação, antes do casamento, durante o casamento, é dividido entre os cônjuges ou os conviventes. Para você ter esse regime, tanto no casamento como na união estável, é necessário que você faça uma coisa chamada pacto antinupcial, tanto para a união estável como também para o regime de casamento. Então, vai ser feito esse pacto ou vai ser estabelecido na união estável, que é esse regime. E temos o regime de separação total de bens, que em alguns casos ele é obrigatório por lei. Ou também as pessoas podem optar por esse regime de casamento ou de união estável através do pacto antinupcial. E o que mudou na união estável em 2023? Houve mudanças, né, dentro da união estável? O que aconteceu? A união estável, antigamente, ela tinha alguns artigos dentro do Código Civil que ela transformava mais vantajosa a união estável do que o próprio casamento. Esses artigos, na verdade, já eram considerados inconstitucionais. Então, eles não prevaleceram. O que hoje a gente tem é que o regime da união estável é absolutamente igual ao regime de casamento.
o que acontece? Quem está em união estável não tem nenhum impedimento, certo? Porque eu não posso. O que mudou? Mudou o seguinte: a pessoa que tem união estável, ela tem que ter, ela não pode ser impedida de casar. Então, eu não tenho uma relação extraconjugal onde uma das partes é casada, não está separada de fato, não está morando com essa outra pessoa, e aí uma relação extraconjugal. E nesse caso, essa relação extraconjugal não é considerada união estável. E aí não tem direito a absolutamente nada. É diferente uma união estável de um relacionamento extraconjugal. O que antigamente nós chamávamos das amantes, né, das mulheres que viviam numa relação fora do casamento e de uma relação que era absolutamente indevida. Ela continua não sendo, ela existe, é reconhecida pela justiça, mas essa pessoa que vive nessa relação sem ter, com o impedimento de uma das partes, quer dizer, a pessoa é casada, ela não vai ter direito a absolutamente nada. E quem fez esse pacto de união estável, pode casar com a mesma pessoa? É a mesma coisa, mas ela pode converter a união estável e depois se casar. Não vai ter absolutamente nada. É que o casamento, ele tem algumas formalidades que a união estável não tem. Então, o casamento tem que ter proclama, a pessoa precisa ir no cartório, fazer todos os proclamas, porque ele é um ato público e formal. Na verdade, até a última, existiu aí um vídeo mostrando que a moça quis fazer uma brincadeira durante o ato formal do casamento, dizendo que não queria casar, e naquele dia ela não pôde casar. Por quê? Porque é um ato formal. Você tem que dizer sim de forma bastante clara. Se você, numa brincadeira, disser, eu acho que eu não vou casar, você não casa no dia. Você tem que fazer todo o procedimento de novo. Então, o casamento tem procedimentos formais que a união estável não necessita. Ambos têm o mesmo efeito legal, certo? Apenas que a união estável, ela tem que estar formalizada no cartório para ter os mesmos efeitos legais. Então, tanto faz você casar, é que o casamento tem os proclamas, é um ato público, e aí você vai ter que ir no cartório e vai ter que fazer o casamento, certo? Na união estável, você vai no cartório também e faz esse casamento, essa união estável, declarando com testemunha, que você vive maritalmente com aquela outra pessoa. Mas não tem todas as formalidades de um casamento. E em uma ação judicial, existe alguma diferença entre o casamento e a união estável? Desde que ambos estejam formalizados em cartório, não. O que existe é aquela união estável que não está formalizada. Essa precisa ser provada para efetivamente, se uma das partes negar, ela precisa estar formalizada, ela precisa ser comprovada. Então, vamos supor, as pessoas vivem... O que é viver em união estável? É viver como se um casal fosse. Então, não é um namorado. Namorado não é união estável. Não é porque algum final de semana eu vou dormir na casa do meu namorado. Não, isso não é união estável. União estável é quando as partes se apresentam à sociedade como se fosse um casal casado. Moram na mesma casa, comungam das mesmas coisas, dividem contas. Isso é uma união estável, que não é o casamento, mas tem a mesma função. Quando não está formalizada, vai ter que ser comprovada judicialmente, através de testemunhas, de que aquele casal vivia em união estável. Quando está formalizada no cartório, não tem nenhum tipo de procedimento diferente, é absolutamente igual. Só quando não há formalização, que a grande maioria não tem formalização, aí nesse caso tem que provar que viviam em união estável quando começou e quando encerrou, que é o grande problema das uniões estáveis, certo? Porque aí eu tenho que fazer prova de quando ela começou e de quando ela terminou. Muitas vezes existe conflito desse início e desse fim, e é por isso que o casamento ou a formalização da união estável em cartório é mais apropriada para que não haja prejuízos de nenhuma das partes.
concubinato, antes chamado, hoje passa a ser a união estável. Exatamente. Não existe mais concubinato, né? Porque antes do divórcio havia o concubinato, porque as pessoas não podiam se divorciar, então elas viviam em concubinato. Mas isso foi antes do Código Civil de 2002. A partir da vigência do Código Civil, aí sim houve a união estável como regência igual. Agora, o que tem o mesmo efeito de casamento civil é o casamento religioso. Então, aquelas pessoas que só se casam no religioso, elas têm os mesmos efeitos do casamento civil. Ok. E muitos casais acabam morando junto, passam a morar junto, não oficializa essa união estável, e quando termina, aquelas separações, acontecem muitas brigas e disputas de bens. Como resolver isso, doutora? Só através de testemunha e provas, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Só uma das partes tem bens no seu nome e a outra não tem bem nenhum. Ou então ele começa a colocar os bens no nome de outra pessoa. Então, vai ter que fazer prova de tudo isso. Por isso que a gente diz, né, e aconselha que as pessoas façam uma união estável. Porque mesmo que elas forem casadas, se os bens não tiverem no nome de nenhum dos cônjuges, eu vou ter que fazer prova que houve desvio desses bens do mesmo jeito que na união estável. Para ser blindado e não ser partilhado entre os cônjuges, ainda que no casamento. Então, da mesma forma, pode haver essa possibilidade. Seria uma escritura pública feita em cartório? Da união estável é uma escritura pública, exatamente como o casamento. Tem que levar 3 testemunhas e o cartório, qualquer cartório de tabelionato de notas faz a escritura e você fica como convivente, que é o nome correto hoje usado para quem vive em união estável. Isso quer dizer, homos afetivos e héteros afetivos, tá? É do mesmo jeito, não há nenhuma diferença. Não existe distinção. E para desfazer a união estável, o que precisa ser feito? Quando ela já tem, a gente entra com uma ação chamada de reconhecimento e dissolução de união estável. Então, reconhece o início e dissolve essa união, ao invés de entrar com o divórcio. O divórcio a gente só entra, a separação ela não acabou, mas é muito difícil alguém entrar com a separação hoje em dia, porque eu já posso entrar direto com o divórcio. Mas eu posso me divorciar só se eu estiver legalmente casada, ou através de uma união no religioso ou na religião civil, ou através do cartório civil, de pessoas naturais, que é lá que se faz os casamentos. Então, aí quando é casada, literalmente, nesse caso faz o divórcio. Se não, entra com reconhecimento e dissolução de união estável, que é a mesma coisa que um divórcio. Só muda o No caso de uma união estável, que existe a escritura pública, e a pessoa vem a falecer, precisa também dar essa dissolução no cartório? Não, porque aí a pessoa passa também, ela vai continuar. Ela não vai ser viúva, porque nesse caso só é viúva quem é casado, mas ela passa a ser, ela continua ficando ou como solteira, ou como a convivente não acaba ficando na condição de viúva, exceto para algumas condições, né? Então, para previdência, isso é importante. Por caso de sucessão, é importante. Então, o que ela vai ter de direitos, isso é importante. Porque aí, se já tiver documentado, eu não preciso fazer prova. E a partilha de bens também funciona da mesma maneira que um casamento? Sim. Então, se não tiver nada mencionado na união estável, qual é o regime? É o regime que vai ser vigente com algumas exceções, certo? Em que a lei impõe o outro regime, que é de separação. Então, via de regra, quem vive em união estável e faz a escritura da união, vai ser vigente o regime de comunhão parcial de bens. Se essa pessoa por exemplo, se divorciou e ainda não fez a partilha de bens, é um dos casos em que
O Código Civil determina que a união estável ou um outro casamento seja feito pela separação total de bens. Se a pessoa tem acima de 70 anos, um dos cônjuges também, o regime obrigatório é da separação total de bens. Existem outras situações em que o regime também é. Os mais comuns são esses dois. E a gente vai para as perguntas dos internautas. A gente tem a pergunta da Luísa Prado, que é de Santos, São Paulo. Ela pergunta: eu comprei um apartamento financiado há 6 meses. Vou me casar daqui 3 meses. Em caso de um futuro divórcio, o apartamento entra na partilha de bens? Então, como ela ainda está pagando, o que começar a vencer a partir do casamento, sim. Exceto se ela se casar com separação total de bens. E a Silvia Mendes, de São Paulo, capital, diz o seguinte: eu e meu namorado fizemos um contrato de namoro há 3 anos, mas nós moramos juntos esse mesmo período. Em caso de término, é considerado uma união estável ou o contrato de namoro continua valendo? Então, o contrato de namoro só vale se a pessoa não viver como um casal. Se uma das partes comprovar que viviam como casal, então moram na mesma casa, dividem contas, e esse contrato de namoro é fraudulento, certo? Então vai prevalecer a união estável. Aí já caracteriza a união estável a partir do momento que mora junto, mesmo tendo esse contrato de namoro. Não adianta eu fazer um contrato de namoro e morar com a pessoa. O contrato de namoro serve quando não mora e para evitar uma discussão judicial. Mas se eu moro com a pessoa, eu já não estou mais namorando apenas. Eu já vivo em união estável. Vai ter que fazer prova, certo? Porque há um indício de que é só o namoro através do contrato, mas fazendo a prova, comprovando que viviam como um casal, vai ser comprovada a união estável. E a Adriana Cristina, de Sorocaba, São Paulo, ela pergunta: meus pais eram casados há 50 anos somente na igreja. Meu pai faleceu, eu gostaria de saber se a minha mãe tem direito à pensão de morte ou ela tem que provar uma união estável. Então, como eu falei, o casamento no religioso é prova, como se fosse casado no civil. Tem os mesmos efeitos. Então, basta que ela vá ao INSS, desde que não se comprove nenhum tipo de separação no meio do caminho, e ela vai conseguir a pensão por morte, sim. E a Caroline Silva, de São Paulo, capital também, pergunta: recebo pensão por morte do meu companheiro. Tínhamos a escritura pública de união estável. Para mim, refazer a minha vida com outra pessoa, é necessário fazer a dissolução da união estável? Não, não precisa. Ele já faleceu, a união estável vale até quando as pessoas estão vivas. Uma das partes veio a óbito, ela se desfez naturalmente, como acontece com o casamento. E ela pergunta se ela perde essa pensão se caso ela fizer uma nova. Atualmente não perde mais. Okay. Agora, ela vai perder dependendo da idade dela, certo? Aí eu não sei há quanto tempo vivi em união, que tudo isso depende. Quanto tempo vivi em união estável, quantos anos ela tem, porque ela já não é mais vitalícia para todas as mulheres. Ela é vitalícia para algumas mulheres. Também não sei quando foi concedida. Se foi concedida há pouco tempo, já entra nessas mudanças. Então, a mulher só começa a receber uma pensão vitalícia a partir do momento que ela tem já 44 anos. Então, antes, ela não é vitalícia. Vai ter um período que ela vai receber, dependendo da idade, estando casada ou em união estável há pelo menos 3 anos. Ok. E o Luan e a Stephanie, que são de São Vicente, São Paulo, ele fala o seguinte: doutora, somos um casal homoafetivo. Eu tenho 19 e ele tem 20 anos. Fomos ao cartório para lavrar a união estável, mas fomos informados que precisávamos de um advogado e também da autorização dos pais. Eu gostaria de saber se isso está correto. Olha, por regra, né, os cartórios deveriam fazer essa união, certo? Eu sugiro que ele procure outro cartório, porque alguns cartórios, eu sei que em Santos faz.
Não precisa da autorização dos pais, porque já são maior, a maioridade civil já é de 18 anos e não mais de 21. Então, podem fazer, tem total liberdade para fazer. Alguns cartórios ainda se recusam a fazer. Mas isso não é regra, não é a normativa do Supremo Tribunal Federal, então deveria ter sido feito. Se vocês não conseguirem com nenhum cartório, que eu acho muito difícil aqui na Baixada, eu sei que algumas cidades, alguns cartórios de Santos fazem, sem nenhum problema. Então, não conseguindo, aí sim teria que entrar com um advogado, o que assim, bastante complicado, porque, em regra, é ordem do Supremo Tribunal Federal que essas uniões sejam feitas sem nenhum tipo de discriminação. Mas alguns juízes corregedores ou o próprio... porque o cartório ele tem uma pessoa que é responsável pelo cartório. Eles não são pessoas jurídicas, são pessoas físicas. Então, às vezes, a pessoa responsável por esse cartório não permite esse tipo de registro. Mas você procure outro cartório que eu garanto para você que você consegue fazer. E para fazer a união estável, precisa de advogado, doutora? Não, não. Alguns cartórios exigem, outros não. Tá? A maioria dos cartórios exige um advogado, outros não exigem. Eu já fiz muitas em cartório, acompanhando como advogada responsável, porque a gente tem alguns termos a falar. Mas alguns cartórios não exigem. Aí depende do cartório, é procedimento do cartório. E para fazer a dissolução, precisa de um advogado? A dissolução precisa. A dissolução precisa. E a Michele, que é de Minas Gerais... Né? Para você casar, você não precisa de advogado, mas para você divorciar, precisa. Quer seja no cartório, quer seja na justiça, porque a gente pode divorciar no cartório. Das duas formas, há necessidade do advogado. Ok. E a Michele, que é de Minas Gerais, ela diz o seguinte: eu tenho um relacionamento estável há 6 anos. Tenho um filho de 2 anos desse relacionamento. Ele é casado com comunhão parcial de bens e tem 2 filhos. Ainda não foi feita a separação. Ele quer fazer um contrato de união estável comigo para garantir os meus direitos. E eu gostaria de saber se isso é possível e se terá legalidade judicialmente. Bom, em primeiro lugar, precisa saber se eles vivem realmente em união estável. O fato dele ser casado, mas ele está separado de fato e viver com ela como um casal, não há impedimento legal. O que eu não posso é a pessoa continuar morando com a esposa e ter um relacionamento e o filho. O filho vai ter direito, ela não. Então, o filho, independente, se há um casamento, uma união estável ou um relacionamento extraconjugal, não interessa, terá direito. Ela, se esse homem não há o divórcio ou a separação já feita, mas ele está separado de fato e mora com ela, não há problema nenhum. Nesse caso específico, ela provando desde quando está, e se ele for fazer uma união estável, desde que ele não realmente já esteja livre, não há problema nenhum. Realmente os direitos estão garantidos. Então, mesmo ele sem fazer a separação ainda, ele pode fazer a escritura pública de união estável? Pode. Ele está separado só de fato, não de direito. Alguns cartórios talvez não façam. Então, aí o que acontece? O que a gente geralmente recomenda? Se não fizer, faz uma declaração, a própria pessoa, e só reconhece a assinatura, porque já é indício de direito. E aí ele tem que resolver a vida dele, né? Porque também ficar tanto tempo separado já de fato e não ter o divórcio é uma complicação. Por exemplo, nesse caso específico, se fizer união estável, o que vai acontecer? O regime dela é de separação total de bens. Então, vai complicar a vida dela. Porque ela diz aqui que é para garantir os direitos dela. Não então... é bem assim. Pois é. A gente tem a pergunta da Elizabeth Silva, que é da capital paulista. Ela diz: sou casada com separação totais de bens. Recentemente fui comprar um imóvel no leilão para investir. E o banco de corretores e leiloeiros me pediram os documentos do meu marido, mesmo eu declarando o regime de separação de bens.
Eu queria saber se o meu marido pode ter algum direito sobre esse imóvel e se, no caso de venda, ele vai precisar assinar desde o momento que eu tive que apresentar os documentos dele. Então, são duas. O regime de casamento não dá direito a, a essa pessoa, no caso de uma venda, a ter direito a nada, certo? Mas, por exemplo, quando você é casado, independente do regime de casamento, tem que constar que você é casado, com a qualificação da pessoa e qual é o regime. Então, vai constar lá no teu leilão que você comprou, mas que você é casada com regime de separação total de bens. É obrigatório por lei. Então, na escritura é obrigatório que conste. Quando você for vender, ele tem que assinar, ainda que haja separação total de bens. Por quê? Isso é uma proteção legal que existe. Então, mesmo a pessoa, ele não tem direito a nenhum valor sobre esse bem, mas ele vai ter que assinar na hora de vender. Então, pode dar uma dor de cabeça aí Pode. Também, né, doutora? Se não quiser assinar, aí tem um procedimento legal que supre a assinatura desse homem. E a gente tem a última pergunta do Martins Mendonça, que também é de São Paulo, capital. Ele disse, a minha dúvida é a seguinte, eu sou casado com comunhões parciais de bens, tenho um filho de 2 anos e um bebê de 4 meses. Minha mulher abandonou o lar para ir embora com outro. Há uma semana, recebi o contato do advogado querendo fazer um acordo sobre os direitos delas de bens. A minha pergunta é, quais são os meus direitos? Eu preciso pagar a parte dela, mesmo ela tendo abandonado o lar e os filhos? Então, algumas questões aqui eu não consigo responder porque eu não tenho elementos. Qual é a primeira regra? Abandono de lar, ela não tem, por exemplo, que ela vai perder a pensão, porque ela abandonou o lar. Os bens, se é regime de comunhão parcial de bens e ele comprou o bem já estando casado, depende de como ele comprou, ela vai ter uma parte do direito. Dependendo de quanto tempo ela está longe, também ela já perdeu esse direito. Porque existe uma coisa chamada uso capel. Direito é a perda do direito sobre os bens quando a pessoa abandona e fica mais do que 5 anos longe. Se for menos desse tempo, ela tem direito, se efetivamente foi comprado dentro do casamento, se não foi utilizado só bem particular desse homem, então ela realmente vai ter direito a uma parte desse imóvel. Se não está pagando, eu não sei como é que, se já está quitado, se não está. Então, tudo isso tem que colocar na balança. A regra é essa. As pessoas, independente se abandonou o lar ou não, casado com comunhão parcial de bens, havendo bens comprados dentro do casamento e já quitados, a pessoa não perde o direito se não abandonou há mais de 5 anos. Ok. E, doutora, faltou a gente acrescentar algo sobre o regime de casamento ou união estável que a doutora gostaria de falar? Não, então, a única coisa, né, que a gente sempre fala para as questões aí da união estável e do regime de casamento, é para as pessoas terem muito cuidado na hora de viver em união estável, porque a união estável é muito difícil, gera muito mais briga quando ela não está registrada, quando ela não é feito um documento, do que o próprio casamento. Então, é o mesmo valor para pagar uma união estável e de casar no cartório. Então, às vezes, as pessoas podem optar por isso, por quê? Porque é mais fácil depois na hora de dissolver isso, porque tem uma data inicial certa e uma data final também certa. Então, é mais fácil das pessoas conseguirem resolver isso. E nas relações extraconjugais, que antigamente havia até uma consideração, chegou gente a ter que dividir pensão com as mulheres que viviam, ou os homens, independente do sexo, né? Que viviam em uma relação extraconjugal, hoje já foi sedimentado que eles não têm direito nem à herança, nem à pensão, então não tem direito a mais absolutamente nada. Então as pessoas precisam tomar cuidado, porque às vezes a pessoa diz, não, mas ele vive um pouco comigo, um pouco com a esposa. Então, viver um pouco com você, um pouco com a esposa, só a esposa vai ter direito, você não vai ter direito a nada. E filhos sempre têm direito, independente de como você vive. Então, as pessoas precisam prestar muita atenção como isso funciona,
para que não haja. A gente vê artistas tendo problema, a gente vê, né, pessoas aí famosas tendo problema. Por quê? Porque gera problema. Então, não é qualquer união que é uma união estável para começo de conversa, não é qualquer relacionamento que vira uma união estável. Então, precisa ter prova, elementos, precisa se apresentar para a sociedade como se fosse um casal, porque senão não terá direito nem herança, nem a pensão, nem a poder ficar no imóvel. Então, são essas questões que as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado, certo? Para não terem surpresas daqui para frente. E as relações previdenciárias também mudaram um pouco. Então, não adianta eu casar hoje e achar que amanhã, se a pessoa vier a óbito, eu vou ter pensão. Já não é mais assim. E também não é mais vitalícia, dependendo da sua idade. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem e com aquilo que é verdade dentro da área jurídica. Porque existe uma diferença bastante grande e as pessoas muitas vezes confundem isso. Com certeza, a gente vê muitas pessoas dando opinião, às vezes até se passando por advogado, que na verdade não entende nem do que está falando, né, doutora? Isso tem Exatamente. muito nas redes sociais. Exatamente. E eu gostaria de agradecer a doutora aqui na nossa entrevista, esclarecendo as dúvidas. A doutora deixa os contatos para quem quiser estar entrando em contato com a doutora. Bom, quem quiser falar comigo, vai me achar nas redes sociais por Raquel Balseiro, certo? Então, em qualquer rede social que você entre, eu tenho também o meu site, que é Raquel Balseiro, advogada. Então, você vai entrar, vai conseguir meu WhatsApp, vai verificar tudo com isso. Pode chamar aqui através dos espaços jurídicos, que eu também, eles vão poder mandar aqui o meu contato, certo? Então, pela rede social, eu não tenho homônima, vocês só vão achar eu. Eu faço consulta por videoconferência, então as pessoas podem me consultar, não tem nenhum problema e estou sempre à disposição aqui se precisar de alguma coisa. Agradeço sempre aqui os espaços jurídicos para que a gente possa passar informação. Obrigada, doutora, pela sua participação. Lembrando que quem quiser acompanhar também as dicas da doutora Raquel Balseiro, é só acessar o site espaçosjurídicos.com.br, o Instagram também dos Espaços Jurídicos, pode estar chamando também no privado, que a gente passa o contato também da doutora, ou aqui mesmo pelos estúdios TPFest. Eu agradeço a sua participação aqui nos estúdios TPFest, com a parceria nos Espaços Jurídicos, e desejo uma boa noite, doutora. Boa noite, tudo de bom para vocês. Até mais, até a próxima. Até a próxima entrevista. Uma boa noite a todos vocês. O bate-papo legal vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, pessoal. Uma boa noite.